Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com a fé ativada aí nessa noite? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Amém, glória a Deus. Pega a sua Bíblia então, por favor. Você já louvou, já adorou, já entregou para Deus aí os seus problemas, as suas orações, as suas necessidades, o seu clamor. Amém? Quem orou com fé nessa noite aí? Só pode, né? Porque nesse friozinho aqui, né? Com essa chuvinha, carioca, para sair de dentro de casa é complicado, né? Só tendo muita fé mesmo, só estando com a fé ativada mesmo, né? Para sair de casa nesse tempinho aqui. Eu confesso que eu que não sou carioca, né? Eu como uma boa paulista, que sou acostumada com frio e garoa, né? Também pensei duas vezes, mas aí a gente coloca a nossa carne debaixo dos nossos pés, né? E vem buscar o Senhor e vem adorar o Senhor. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Ih, pastora, Jó? Sério? Sério. É Jó. É Jó. Jó, capítulo de número 42. Você que está aqui na igreja, você que teve fé para vir aqui nessa noite, né? Você que está com a fé ativada, você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você seja impactado nessa noite pela palavra de Deus, que o Senhor venha ministrar a sua vida, venha ministrar seu coração, venha continuar ministrando, porque quando nós entramos na presença de Deus, quando nós oramos, né? Fui eu? Fiz nada, só troquei de mão aqui, ó. Amém. Quando nós entramos, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus para orar, nós somos alimentados também pelo Senhor, né? Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quando nós entramos na presença dEle para orar, para colocar a nossa vida ali. Na presença de Deus não, é até um pouco errado esse termo, né? Porque nós não saímos da presença de Deus, né? Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Mas quando nós nos concentramos, né? Por estar ali adorando a Deus, quando nós nos concentramos ali diante do Senhor, aí nós dizemos, né? Estamos na presença de Deus. Mas vamos lá. O Senhor já te abençoou nessa noite, o Senhor já te fortaleceu. E eu creio que nessa noite o Senhor vai te trazer uma revelação que vai ser de muito proveito para a sua vida espiritual, para o seu crescimento como servo de Deus, como filho de Deus. Amém? Então vamos lá, Jó, capítulo de número 42. O tema dessa mensagem é o poder da intercessão. As intercessoras aí, Diaconisa Eliane, né? Todo mundo. Amém. Eu não sei, eu acho que esse daí estava melhor, hein? Tá bom. Eu gosto mais da regulagem desse aí. Vamos ficar felizes, né? Com esse tema nessa noite. O poder da intercessão. Deixa eu te falar uma coisa. Todo cristão deve ser um intercessor. Amém? Obrigada, César. E por que isso? Porque a intercessão nada mais é do que a oração por outra pessoa. Amém? Então nós vamos falar de oração nessa noite, mas de uma outra forma. Amém? Porque nós estamos num culto de oração. Então nós vamos falar de oração, mas a oração não aquela que eu faço por mim, mas aquela que eu faço por outras pessoas. Amém? E nós vamos entender aqui um grande segredo através da vida de Jó, lá no final, né, da história de Jó, de todo o processo que ele viveu, que você conhece já, nós já conhecemos, né, toda a história ali de Jó. E no finalzinho do processo dele, a palavra de Deus vai nos mostrar um segredo aqui muito importante, que todos nós devemos tomar como lição nessa noite. Amém? Jó, capítulo de número 42, verso 10. O poder da intercessão é o tema dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Amém? Glória a Deus, vamos ler mais uma vez, diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Amém? Feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui te adorando. Nós estamos aqui, Senhor, dedicando este culto a Ti. Ó Deus, no início desta semana ainda, Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui para glorificar o Teu nome, para orar, para ativar a nossa fé, Senhor, para manter a nossa lâmpada acesa, Pai. É para isso que estamos aqui nesta noite. Porque existe uma guerra muito grande, Senhor, da nossa carne contra o nosso espírito. Ó Deus, e o nosso espírito precisa vencer. Nós precisamos estar fortalecidos, precisamos estar ligados em Ti, Senhor. E é por isso que viemos aqui nesta noite, para nos alimentar da Tua palavra, para nos fortalecer de Ti. Então nesta hora, Senhor, vem, Senhor, descortinando agora os segredos da Tua palavra, os mistérios da Tua palavra, Senhor, vem revelando a nós. E talvez, ó Pai, aquilo que já não é mistério, aquilo que já não é segredo, mas as coisas que muitas vezes nós perdemos pelo meio do caminho, ó Deus, os princípios que muitas vezes nós esquecemos no meio do caminho, que o Senhor venha nos fazer lembrar nesta noite, que o Senhor venha, Pai, nos fazer recuperar, ó Deus, a chama do Teu Espírito Santo que há em nós, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, ministrar o nosso coração com poder e autoridade, que ela vá e produza, Senhor, o resultado para o qual será enviada nessa noite, no coração, na mente e na vida de cada pessoa que aqui está. Aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube também, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Pode tomar o teu assento, sente-se aí no seu lugar. A intercessão é um tipo de oração que ela está diretamente ligada a ativação da nossa fé. Amém? Nós estamos aqui para manter a nossa fé o quê? Ativada, né? Para manter a nossa lâmpada acesa. E é muito fácil a nossa lâmpada se apagar. Infelizmente, é muito fácil a nossa lâmpada se apagar. Nós tivemos pessoas aqui, nós tivemos em julho a nossa imersão. Foi uma bênção, não foi? Quem esteve aqui na imersão? Mas não seria bom que todo culto fosse igual na imersão? Não seria bom que o nosso coração estivesse tão disposto todos os dias quanto estava na imersão, sim ou não? Não seria muito melhor, mas não é assim. Por que não é assim? Porque nós vivemos num mundo corrupto. Nós vivemos num mundo em que o inimigo ele está constantemente nos atacando. Ele está constantemente lançando dardos inflamados contra a nossa vida. E tudo isso, como nós já pregamos antes, né? É para roubar a nossa fé. Porque ele veio senão para roubar, matar e destruir a nossa fé. Ele não quer que você ore, ele não quer que você busque, ele não quer que você clame a Deus, ele não quer que você declare a palavra. O inimigo não quer que você tome posse, que você se posicione, né, nas promessas que o Senhor te deu. Não, ele não quer nada disso. Então o que ele puder fazer para te desanimar, o que ele puder fazer para fazer com que você fique triste, para que você não tenha vontade de vir para a igreja, para que você não tenha vontade de abrir a sua Bíblia para ler em casa, para que você não tenha vontade de orar em casa, o que ele puder fazer, distrações e tantas outras coisas, ele vai fazer para te impedir de manter a sua fé ativada. Mas existe um aliado da nossa fé que nos ajuda ali a mantê-la ativada. E esse aliado é a intercessão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o aliado é a intercessão. Porque muitas vezes nós queremos orar, né, só por nós mesmos. Parece até eu no início da minha conversão. Nós nos reuníamos para orar, né? Minha mãe sempre no meio ali. E aí nós íamos para a casa das irmãs, né? Para a casa dos crentes, tudo, né? A gente se metia pelas vigílias aí na casa dos irmãos. Culto no lar, tinha muito isso, né? Naquele tempo, quase 30 anos atrás. E aí fazíamos uma rodinha, né? Líamos a palavra, agora vamos orar. Quando chegava a minha vez de orar, era Senhor, me abençoa. Senhor, fala comigo. Eu, né? E muitas vezes, nossas orações são assim também. Muitas vezes nós só dobramos o nosso joelho para orar por nós mesmos. A gente até sabe que fulano, ciclano, beltrano está com um problema. A gente até sabe que um irmão está passando uma dificuldade. Ah, tá, eu vou orar por você. Mas você ora mesmo? Será que a gente ora mesmo por todas as pessoas que nos pedem oração?
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Só essa semana alguém te pediu oração? Só essa semana alguém falou para você assim: ai, olha, meu problema, ora por mim, tá? Intercede por mim. Quantas pessoas já ouviram um pedido de oração aqui essa semana? Não vou te envergonhar não, tá? Não vou te colocar nessa situação complicada não. Mas você orou? Responde só para você mesmo. Fica aí quietinho, tá? Não precisa me dizer não. Muitas vezes nós até esquecemos de orar. Por quê? Porque nós focamos muito na nossa vida. Nós focamos muito no nosso problema. Nós focamos muito no nosso eu. E aí a gente acha que, tá tudo bem. Não estou sentindo vontade de orar hoje porque tá tudo bem. Porque você está focado em você. Porque você está focado nas circunstâncias que te cercam. Você está focado, eu não vou entrar em guerra essa noite, eu não vou entrar em oração, não vou entrar em jejum. Nós estamos aí hoje, é o 4º dia do nosso jejum mensal. Quem está jejuando aí? Dá glória a Deus. Amém. Pastor, esse mês eu não jejuei não, porque está tudo bem. Está tudo bem. Ô, criatura, você já olhou ao teu redor? Você acha que está tudo bem mesmo? Amém, queridos? Então, muitas vezes nós tiramos o nosso foco daquilo que é importante. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ter atitudes espirituais, porque nós focamos em nós mesmos. E aí entra a intercessão, porque quando nós, como cristãos, entendemos o princípio lá que é orai pelos outros, orai uns pelos outros. Isso é um princípio bíblico, queridos, que não deve ser ignorado. E muitos de nós só pegamos os princípios que nos convém, né? Muitos de nós nos agarramos aos princípios que nos convém e nos esquecemos daqueles que são primordiais também, que nós devemos orar uns pelos outros. E quando nós como cristãos entendemos esse princípio, quando nós como cristãos entendemos a necessidade de nós orarmos não só por nós, mas orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pela nossa cidade, orarmos pelo nosso patrão, orarmos pelos nossos governantes. Estamos aí num período complicado de eleições ainda, né? Orarmos pelas pessoas que nós elegemos, que nós colocamos lá no Senado, na Câmara. É mandamento do Senhor orarmos pelos nossos superiores. É mandamento do Senhor orarmos pelos nossos governantes. E o que nós temos feito? Nós temos orado, nós temos intercedido. Mas como é maravilhoso quando nós entendemos o princípio da intercessão. Porque quando nós entendemos isso, nós nos comprometemos diante de Deus. Quando você se compromete, quando você passa a interceder por outras pessoas, você está se comprometendo diante de Deus. Porque interceder é você se comprometer. Amém, queridos? Quando você vai pedir por alguém, quando você vai, não precisa nem ser em oração não, mas vamos supor lá no teu trabalho. Lá no teu trabalho, vamos dar esse exemplo aqui, lá no teu trabalho. Um colega teu precisa de algo, mas ele não tem coragem de chegar até o superior, até o supervisor, até o encarregado, até o gerente, até o patrão, para pedir. E aí você que é mais corajoso fala, não, eu vou lá, eu vou pedir por você, eu vou falar por você. O que você está fazendo? Você está intercedendo. Em outras palavras, você está se comprometendo. Você chega lá no seu patrão, no seu superior, e você diz assim, olha, dá para você abençoar essa pessoa? Dá para você fazer isso por essa pessoa que ela está precisando? Olha, mas ele merece. Né? Você está comprando barulho da pessoa, você está se comprometendo, você está garantindo, você está se dando ali como garantia por aquela pessoa, quando você intercede por alguém. E diante de Deus é a mesma coisa. Quando você dobra o teu joelho para interceder por alguém, você está se dando como garantia. Entende a seriedade da intercessão? E o que foi que Jesus fez por nós? Jesus se deu ao Pai como garantia por nós. É como se Jesus Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eu me entrego.
A cruz deveria ser para eles, mas eu me entrego, eu vou na cruz no lugar deles, para que eles sejam salvos, porque eles não sabem, mas um dia eles saberão. Isso é o poder da intercessão. E quando nós entendemos o poder da intercessão, não tem mau tempo, não tem dia, não tem falta de vontade. Existe uma necessidade iminente de orar e interceder por outra pessoa. Então, independente da minha vontade, eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar por aquela vida, vou clamar por aquela situação. Não diz respeito a mim, não me afeta diretamente, mas eu vou clamar, eu vou interceder, porque é isso que Deus quer de mim. E muitas vezes, querido, presta atenção, Deus só está esperando alguém para interceder, para mudar a situação de uma pessoa, para mudar a situação de uma família, para mudar a situação de uma cidade, de um bairro, e até mesmo de um país. Deus só está esperando que essas pessoas se levantem para orar, que essas pessoas se levantem para interceder. E como eu disse, a intercessão, ela é um forte aliado da nossa fé ativada. Por quê? Porque ela nos compromete. Quando nós temos compromisso, meu marido costuma dizer isso, quando a nossa fé falha, o nosso compromisso nos mantém de pé. Nós vivemos isso há muitos anos já. Quando a nossa fé falha, o nosso compromisso nos mantém de pé. O nosso compromisso nos mantém firmes. Quantas e quantas vezes a nossa fé estava capenga. Quantas e quantas vezes a nossa fé estava falhando. Estava assim, né? Piscando. Não, mas nós temos um compromisso. Hoje eu não quero subir para pregar não. Mas tem que pregar. As pessoas que estão ali dependem disso. Estão ali para ouvir a palavra que Deus vai te usar para ministrar. Então eu me levantava, ele se levantava, ia lá e pregava a palavra e Deus usava poderosamente. Quantos testemunhos! Eu vou te dizer uma coisa. Nós temos muitos testemunhos, mais testemunhos até, de momentos como esse. Que a nossa fé estava assim, minguando, estava fraquinha. E mesmo assim o nosso compromisso nos manteve firmes. De orar, de interceder, de clamar por outras pessoas. Eu mesma posso dizer quantas e quantas vezes eu orei por mulheres estéreis que foram curadas e tiveram seus filhos, e eu ainda fui orar no aniversário de 1 ano da criança. E eu mesma nada de conseguir ter meu filho. Quantas e quantas vezes. E se eu dissesse para aquela pessoa que veio me buscar, que veio pedir ajuda para mim, Senhor, não tenho condição nenhuma de ajudar essa pessoa. Mas a pessoa grudou em mim, queria minha ajuda. Eu orei e falei, Senhor, faz essa pessoa achar outra pessoa para ajudar ela. E o Senhor disse, é você. E eu falei, amém, Senhor. Então me ajuda, dá graça, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida dela, em nome de Jesus. E Deus fez, Deus operou o milagre. E muitas vezes você vai orar por situações que você mesma está passando por dificuldade. Você mesmo está passando pelo problema, mas você vai orar, você vai interceder e Deus vai responder a tua oração. E o que o Senhor quer de você? Calma, calma, que a tua bênção está chegando. O teu milagre vai romper. Nós vemos aqui o próprio exemplo de Jó. Vamos ler mais uma vez? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. A situação de Jó estava boa? Não. Jó já tinha recuperado o dobro de tudo que ele tinha antes? Não. Jó estava passando aperto ainda. Jó ainda sentia a dor ali da sua família toda perdida, dos seus bens todos perdidos, as enfermidades no seu corpo. Jó estava consumido. Mas ainda assim ele tinha o compromisso de orar, de interceder pelos seus amigos. Mesmo caído, mesmo no pó, ele estava ali orando, ele estava intercedendo. E todo cristão deve se comprometer
a orar, independente da situação. Então deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você passou um terço do que Jó passou na vida dele? Alguém aqui passou um terço do que Jó passou na vida dele? Não. Então nós não temos desculpa para não orar pelas pessoas. Nós não temos desculpa para não interceder pelas pessoas. Presta bastante atenção nisso. É a tua intercessão por outras pessoas que vai manter a tua fé ativada todos os dias. Porque Deus vai responder às suas orações. Quando você começar a dobrar o teu joelho e orar com fé, orar com vontade, orar como se você estivesse buscando uma bênção para você. Quando você começar a orar pelas pessoas, você vai começar a ver a resposta de Deus na sua vida. E a sua fé vai ser fortalecida. E nada vai tirar a tua fé. Você vai fortalecer a sua fé. Jó nos mostra que apesar de todo o sofrimento dele, ele manteve o seu compromisso de orar, de permanecer em oração. E permanecer em oração é permanecer em dependência. Preste atenção nisso. Se manter em oração é se colocar na dependência de Deus. Você já passou por alguma situação que você não sabia o que fazer? Você não sabia que decisão tomar. E aí você foi falar com um crente. Talvez até mesmo com um pastor. Foi pedir conselho. E a pessoa não soube o que te dizer ao certo, mas ela te disse assim: ora e Deus vai te responder. Quantos já passaram por isso? Fique em oração. É o que a gente mais ouve. Quando a gente não sabe o que fazer, é ou não é? Fica em oração. O que significa isso? Fica na dependência de Deus. Ore até você ouvir a voz de Deus. Ore até você entender qual é a direção de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes nós nos vemos diante das situações, nos vemos diante dos problemas, e o que a gente quer fazer? A gente quer orar, né? A gente quer orar. Senhor, eu apresento a Ti esse problema, vou ali resolver rapidinho, já volto para te agradecer, tá? E vai lá e resolve, né? Faz, toma decisão, e não sabe nem se era a vontade de Deus mesmo, não espera nem para ouvir a resposta de Deus. Orar é depender de Deus, interceder por outra pessoa é se comprometer em oração, é se comprometer ali na dependência de Deus. Em oração é clamar a Deus. É você se colocar na brecha por outra pessoa, não apenas por você. Não pensar apenas em você, pensar no outro, pensar na necessidade do outro. E como eu disse, todo cristão, ele deve ser um intercessor. Todo cristão, ele deve ser um intercessor. E como intercessor, como pessoas que oram por outras pessoas, o Senhor, Ele requer de nós 3 comprometimentos. São 3 coisas que nós precisamos nos comprometer para que a gente venha realmente obter a resposta de Deus, para que a gente venha realmente viver uma vida de milagre, viver uma vida de resposta, viver uma vida de direcionamento. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel. 3 coisas que um intercessor precisa vencer. Quem aqui já pode se declarar como intercessor? Levanta a mão. Ih, misericórdia. Acabei de falar que todo cristão deve ser um intercessor. Então vamos lá, vou perguntar de novo. Quem aqui se declara um intercessor? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Todo mundo levantou a mão. Muito bem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Existem 3 coisas que nós precisamos vencer. 3 situações que nós precisamos encarar para que a nossa intercessão seja eficaz, para que a nossa oração seja eficaz. E a primeira coisa que nós precisamos é vencer a nós mesmos.
Diga assim: eu tenho que vencer a mim mesmo. Para ser um intercessor, eu tenho que vencer a mim mesmo. E a gente começa falando muitas vezes pela falta de vontade, né? A gente começa falando muitas vezes pela falta de ânimo, pela falta de disposição. E aí eu quero te lembrar que o inimigo, ele te lança setas diariamente. Nós estamos numa guerra espiritual, você querendo ou não. Você acreditando ou não, você faz parte disso. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o inimigo, ele é que nem a mosca. Mosca é um bicho irritante, não é? É um inseto irritante, sim ou não? E você sabia que ele só tem 24 horas de vida? A mosca, você sabia disso? Ela só tem 24 horas de vida. Mas eu vou te falar. Ela faz uso de cada segundo. Ela não perde tempo. É fácil matar uma mosca? Não. Não é fácil matar uma mosca. Ela faz uso ali, ó. Satanás é assim também. O inimigo, os demônios são assim também. E eles conhecem a tua fraqueza. Eles conhecem as nossas fraquezas, as nossas limitações. E você acha que ele vai te atacar naquilo que não, aquilo que é ok para você? Não. Ele vai te atacar naquilo que é importante para você. Ele vai te atacar nas coisas que são importantes para você, naquilo que vai te doer, naquilo que vai te machucar, naquilo que vai te ferir, naquilo que vai te incomodar. É aí que o inimigo age, é aí que o inimigo trabalha. Porque ele quer tirar a sua fé, ele quer te enfraquecer, ele quer tirar a tua vontade de orar. Então a primeira coisa que nós precisamos vencer para sermos intercessores é vencer a nós mesmos. E eu quero te mostrar aqui, Ana. Abre comigo em 1 Samuel. Ana venceu os medos que ela tinha. Ela venceu as barreiras na mente dela. E ela venceu até mesmo o julgamento de um sacerdote. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 1. A partir do verso 9. Diz assim: então Ana se levantou. Você já conhece a história de Ana, né? Ana era estéril. E ela tinha uma mulher. Aliás, o esposo dela casou com uma segunda mulher. Porque naquele tempo era permitido isso, né? Era permitido que o marido se casasse. Caso a esposa fosse estéril, a esposa não conseguisse lhe dar filhos, ele poderia casar, ele poderia adquirir uma outra esposa que lhe desse filhos, que fosse só uma reprodutora, né? E nos conta a história que o Eucana, o marido da Ana, amava. A Ana era a mulher da vida dele. Mas ele precisou se casar com a Penina também para que ela lhe gerasse filhos, para que a descendência dele não morresse ali, né? Para que ele pudesse deixar a descendência dele. E a Penina vivia grávida. Ela vivia parindo. Ela vivia parindo, enquanto a Ana... Então a palavra de Deus nos conta que quando eles subiam para adorar a Deus, quando eles iam a Jerusalém, era um evento do ano, né? Uma vez por ano eles iam adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que quando eles iam para adorar, era uma festa, né? Era como se fosse um Natal, assim, uma coisa especial. E aí a Ana só chorava e não comia nada. E o Eucana vinha e trazia porções duplas para ela, trazia presente dobrado para ela. Ele tinha que dar para Eucana também, porque era direito, mas ele dava tudo em dobro para Ana, para mostrar para Ana que ela era importante para ele, para mostrar para Ana que ela tinha valor. E parece que cada vez que aquilo acontecia, ela ia se doendo mais, ela ia se ferindo mais. Por quê? Porque ela estava vivendo uma incapacidade de dar ao marido aquilo que ela mais queria dar. E era filhos, que era constituir uma família. Aquilo era muito doloroso para ela. E aí chega num determinado dia, vamos ler aqui, verso 9. Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um quebrantamento. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você é capaz
de chorar abundantemente pelo problema de alguém? Você é capaz de chorar abundantemente por um problema que você está vivendo? Às vezes pode parecer fácil você chorar abundantemente por um problema que você está vivendo. Mas talvez você se encontre numa situação emocional tão complicada, tão difícil, que nem pelo seu próprio problema você consegue mais chorar. Por quê? Porque já acomodou. Porque você já se acostumou, você já se habituou a viver aquela situação. Então nem pelo seu próprio problema você consegue interceder. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Verso 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Olha só. Ela está clamando, ela não está orando, meu Deus. Não, ela está: Senhor dos exércitos. Olha o clamor dela. Eu quero que você imagine Ana orando nesse momento. Ela está com amargura de alma, porque aquele problema, aquela circunstância traz uma dor terrível para o coração dela. Então ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela ora, e ela está dizendo: olha, se o Senhor se atentar para a sua serva, ela está se colocando na posição de serva. Não é uma pessoa que não tem vida com Deus, não é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, não. Ela está dizendo: se o Senhor olhar para a sua serva, e ela fala isso aqui 3 vezes no mesmo versículo. Quantos de nós temos sido servos de Deus, queridos? Quantos de nós temos nos submetido ao Senhor? Porque servo é aquele que se submete ao Senhor. Eu não estou falando de vir à igreja na terça-feira, não estou falando de vir à igreja no domingo, de ceiar, de dizimar e ofertar, não. Eu estou falando de você servir a Deus de todo o seu coração, de você pautar a sua vida na palavra de Deus. Eu estou falando de nós pautarmos a nossa vida nos princípios da palavra de Deus. Isso é ser um servo de Deus. E ela continua aqui orando. Aliás, verso 12, ela termina a oração, ela promete a Deus devolver para Deus o filho que ela teria, que Deus daria para ela. E sucedeu, verso 12, que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aí estava o Eli lá, né? O Eli estava encostado lá em um dos pilares do templo. Porquanto Ana, no seu coração, verso 13, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Vê se pode, né? A mulher já sofre há anos. A mulher já está ali pelo menos há uns 5, 10 anos passando por aquele problema, por aquele constrangimento. E aí ela vai dentro do templo para orar. Ela vai dentro da igreja para orar. E dentro da igreja, dentro da igreja, um enviado, um incircunciso, aquele que não vigia nada, vem e é usado para tirar a tua fé. Quem nunca passou por isso aqui? Aliás, quem já passou por isso aqui? Mas o irmãozinho que devia me apoiar, mas é assim mesmo, não vigiou. E aí nesse caso aqui, quem não está vigiando é o próprio Eli, mas Eli não vinha vigiando, ó. A batata do Eli, né, já estava literalmente assando. E o forno que ia assar a batata do Eli era Ana. E ele nem imaginava. Mas você imagina o que era para Ana? Uma mulher sofrida, uma mulher com uma dor, com um trauma, com uma tristeza, orando, clamando a Deus ali dentro do templo. E o sacerdote vira para ela e diz: até quando você vai ficar embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu,
Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, com certeza muito sem graça, né? Com certeza muito sem jeito, né? Disse para ela, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra. Mas por que ela recebeu uma palavra? Porque ela se colocou como serva. Até mesmo para responder à afronta do sacerdote, ela se colocou como serva. E muitas vezes, o irmão se levanta contra nós. Muitas vezes uma situação vem contra a nossa vida e a gente quer reagir da mesma forma. A gente quer pagar na mesma moeda. Imagine se ela resolve responder o sacerdote à altura. Tá maluco? Ela respondeu com respeito. Ela se colocou como serva. Em todo tempo ela se colocou como serva. E eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. O caso é que muitas vezes nós não queremos ser humilhados. Muitas vezes nós não queremos nos colocar como servos. Mas ela venceu a carne dela. E eu quero que você se lembre disso. Para que você seja um intercessor. Para que você seja uma pessoa que ora e Deus responde. Você precisa vencer a sua carne. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que vencer a sua carne. Abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 18. A segunda coisa que nós precisamos vencer. A segunda coisa é vencer o inimigo. Uma vez que você vence a tua carne, que você coloca por terra a tua carne, né? E o que é a tua carne? A tua falta de submissão a Deus, a tua falta de vontade de orar, né? Vencer a carne. Venceu a tua carne? Glória a Deus. Agora você tem que vencer um inimigo exterior. Amém? Agora você tem que vencer um inimigo exterior. E como é que se vence esse inimigo exterior? Eu quero que você abra comigo aí em 1 Reis 18. Nós vamos ler a partir do verso 22. Olha, Elias, ele foi, na minha opinião, ele foi o cara. Não sei na sua. Mas é óbvio que existem outros profetas, Isaías, né? Foi um profeta messiânico, Jeremias. Mas eu sou fã do Elias, gente. Eu tenho que confessar que eu sou fã do Elias. Porque o Elias, ele venceu muitas coisas, né? Ele venceu muitas coisas. E hoje eu percebi isso, lendo essa palavra, meditando e ouvindo o Espírito Santo. Eu percebi que muitas vezes o que nos faz vencer o inimigo é esse segredinho aqui de Elias. Eu quero mostrar para você. Vamos ler comigo? 1 Reis 18, verso 22 diz assim. A gente vai ler alguns versículos, mas eu vou pulando e vou orientando aqui para nós lermos juntos, tá? Para não demorar muito tempo. Então vamos lá. A partir do 22. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e também não lhe meterei fogo. Então o que estava acontecendo aqui? Presta atenção aqui rapidinho, para você entender. Estava acontecendo ali em Israel a mesma coisa que está acontecendo hoje nos nossos dias. O que nós vemos? Uma polarização. Já ouviu essa palavra? É o que você mais tem ouvido, né? Uma polarização. O que é isso? São 2 polos, né?
Tem pessoas que defendem um lado e outras pessoas defendem outro lado. E muitas vezes essas pessoas se guerreiam entre elas, né? Tirando essa guerra que nós sabemos que está aí fora, que é uma guerra também, que é uma batalha, também nós devemos estar atentos a isso, devemos orar, devemos clamar, devemos interceder por isso também. Mas trazendo aqui para a nossa realidade mais espiritual, aqui para a nossa mensagem, o Elias, ele estava diante de uma nação polarizada. Que na verdade, ele estava ali na minoria. Porque ele mesmo, mas nós vemos lá na frente que ele pensava que ele era minoria. Né? O Senhor tinha reservado outros ali que estavam escondidos, que clamavam a Deus e que confessavam o Senhor, que criam no Senhor como Deus. Mas a maioria das pessoas ali estavam acreditando que Baal era Deus. A maioria das pessoas ali estavam adorando a um Deus que não era Deus, o Deus verdadeiro. Então havia essa discussão, né? Havia essa discordância. Então Elias faz essa proposta: olha, pega 2 bezerros aí, coloca sobre o altar, faz um altar aí, eu também vou fazer, não vamos colocar fogo ainda, vamos aguardar. Acompanhe aqui comigo na Bíblia, verso 25, 1 Reis 18, 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, vocês são muitos, né? Eu só sou um, eu sou só um aqui, né? Então vocês que são muitos, escolham aí. Escolham um dos bezerros, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Então, qual que era o desafio ali? O altar que tivesse fogo do céu como resposta, seria o verdadeiro Deus. Então, o Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus. E essa foi a proposta. Verso de número 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Os profetas de Baal estavam clamando e eles estavam ali se machucando, se ferindo até, né, para chamar a atenção de Baal. E Elias chegou um momento que falou: olha, clama mais alto, né? Até escarneceu deles: ó, clama mais alto, que pode ser que Baal esteja viajando. Pode ser que ele esteja cuidando de outras coisas, pode ser que ele esteja longe e não está ouvindo, então clama mais alto ainda, tirando onda, né? Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Verso 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha só, presta atenção na oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que fizeste tornar o coração para trás. Verso 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre o rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então os profetas de Baal fizeram um altar de adoração ali para Baal. E eles ficaram clamando, clamando, clamando e nada aconteceu. E Elias deixou que eles clamassem. Você acha que Elias ficou preocupado em algum momento se de repente o diabo não ia fazer cair um fogo ali naquele altar? Porque deixa eu te falar uma coisa. Até sabe, uma coisinha assim de fogo, eles já iam dizer: Baal é Deus. Sim ou não? Até um chamusquinho assim de fogo, eles iam dizer: olha, tá vendo? Tem fogo. Eles iam dizer: Baal é Deus.
Mas Elias não estava preocupado com isso. Porque Elias sabia quem era o Deus que ele servia. Meu querido e minha querida, você sabe quem é o Deus que você serve? Você tem buscado experiências com este Deus que você ouve falar? Com esse Deus que você lê na Bíblia, que você ouve tantos testemunhos, que você vê fazendo na vida de tantas pessoas? Você tem buscado experiências com este Deus? Porque como você vai ter fé para orar por outras pessoas, se você não tem experiência com Deus? Se você não tem tido experiência, se você não sabe quem é Deus? Eu não estou falando de você estar passando por uma situação contrária e não ter autoridade para orar por outra pessoa. Não, você tem. Não é essa a questão, mas você sabe quem é Deus? Você tem essa confiança para dizer assim, olha, porque eu estou falando, não vai cair chuva nessa terra. Você teria essa coragem? Você teria coragem de dizer para uma pessoa que vem te pedir oração, para uma pessoa que vem se aconselhar com você, ou que vem só contar problemas para você, você teria coragem de dizer para ela, olha, eu vou orar pela tua vida e Deus vai mudar essa história? Eu vou orar e Deus vai responder. Você tem tido essa coragem? Você sabe qual era o segredo de Elias para obter a resposta? Você vê Elias orando quanto tempo aqui? Quanto tempo você acha que levou essa oração de Elias? 1 minuto no máximo? 1 minuto talvez? Quanto tempo vocês acham que levou essa oração de Elias? Ele começa a orar no versículo de número 36. E ele termina no 37. Foram 2 versículos. 2 frases praticamente. Quanto tempo nós levamos para falar 2 frases com Deus? Dependendo do nosso nível de emoção, às vezes tem aquela pausa dramática, né? Às vezes tem aquela pausa, então, 1 minuto, vamos colocar 1 minuto aí. Uma oração de 1 minuto. Uma oração de poucas palavras. Ele não precisava ficar 2, 3 horas orando, ele não precisava ficar de joelho a noite inteira, porque ele já tinha vida com Deus. E quando nós temos vida com Deus, nós declaramos a palavra. O que o Elias está fazendo aqui? Ele está declarando a palavra. Eu quero que você leia comigo de novo. Olha lá, verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que Tu és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ele está orando do jeito certo, porque ele conhece o Deus que ele serve. E o que fazia com que Elias agisse dessa forma? O seu posicionamento. Num tempo em que havia uma polarização, Elias foi ameaçado de morte. Presta atenção aqui, Elias foi ameaçado de morte. Porque ele fazia a vontade de Deus, ele profetizava a palavra de Deus e as coisas que ele profetizava aconteciam. E ele foi ameaçado de morte por isso. Por quê? Porque as profecias dele feriam os interesses dos profetas de Baal. Ele como homem, será que ele não se viu tentado a nenhum momento a deixar para lá esse negócio de profetizar? Quantas vezes nós não vemos Elias aqui, escondido, em caverna, mas ele não abria mão do posicionamento dele. Ele não abria mão do posicionamento dele. E nesse mundo agora em que nós estamos vivendo, nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo, você tem se posicionado? E eu não estou falando apenas de política, eu estou falando de princípios para a sua vida. Eu estou falando de princípios para a vida do próximo. Eu estou falando de coisas que você faz e que as pessoas estão te vendo, estão te observando. A palavra de Deus diz que nós somos a carta viva. Nós não precisamos pregar com palavras, a nossa vida já prega para as pessoas. A partir do momento que você diz, eu sou crente, eu vou na igreja.
As pessoas já estão te observando. E qual tem sido o seu posicionamento? Para nós encerrarmos, a terceira coisa aqui que nós precisamos como intercessores é convencer a Deus. Vamos recapitular. Precisamos vencer a nós mesmos, precisamos vencer o inimigo e precisamos convencer a Deus. Abra comigo em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, a partir do verso 7. Só para te colocar aqui no contexto da história. Moisés já tinha libertado o povo do Egito. O povo estava no deserto. E aí Moisés, precisando da direção de Deus, o que ele faz? Vocês fiquem aqui. Orienta lá os irmãos dele, né? Orienta os principais lá. Cuida aí do povo. Vocês fiquem aqui, que eu vou subir no monte para orar. Porque agora eu preciso da direção de Deus. Ele não foi buscar resposta. Amém? Presta atenção. Ele não foi buscar resposta. Porque uma vez que Deus o usou, e de várias formas, provou que era Deus, e tirou eles dali da servidão, Moisés já tinha entendido qual era a resposta. Deus tinha um bom futuro para aquele povo. Deus tinha uma nação para aquele povo. Deus tinha uma terra para aquele povo. Então, ele já tinha a resposta. Ele foi para buscar direção. E aí ele estava lá no monte orando e o povo estava se corrompendo. Porque ele se demorou no monte a orar. E a impaciência do povo, igual a impaciência do Davi ali, igualzinho. A impaciência do povo fez com que o povo se corrompesse. O povo começou a se corromper, o povo começou ali a adorar um bezerro. E aí Deus avisa para Moisés, olha só, quero que você veja comigo. Êxodo 32, verso 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, Deus estava tão injuriado, Deus estava tão aborrecido com o que estava acontecendo ali, que o Deus não fala nem assim, o meu povo. Não. É que nem quando Davi faz alguma coisa que excede muito, o pastor fala assim, teu filho. Não é não, Caio? Você fala para Jó, teu filho. Teu filho está lá, aprontando. É Deus falando para Moisés. Olha só. Então o Senhor disse a Moisés, vai e desce. Porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E aí Deus fala isso para Moisés, como se Moisés, por livre e espontânea vontade, tivesse ido lá no Egito buscar o povo. Mas olha o que acontece quando nós nos comprometemos. Diante de Deus, aquela causa se torna nossa. Nós conhecemos toda a história. Moisés teve que ser convencido por Deus a ir lá tirar o povo, é verdade ou não é? Moisés queria? Não. Moisés não queria. Moisés foi convencido por Deus. E aí agora chega a hora de Moisés convencer a Deus. Olha só. Verso 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram. Moisés não está sabendo de nada disso. Quem está contando é Deus. E sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então olha como Deus está aborrecido. Porque Deus vai lá, tira o povo do Egito. Envia as 10 pragas. Como se não bastasse a insistência do inimigo. O inimigo ainda foi atrás do povo. Deus abre o mar, faz o povo passar. Quando os egípcios vêm chegando, Deus fecha o mar.
mata todo mundo lá afogado. Quer dizer, Deus faz coisas tremendas, coisas maravilhosas. Deus faz coisas horripilantes. E o povo aqui constrói um bezerro, né? Faz um bezerro de ouro e diz: esses são os deuses que te tiraram do Egito. É brincadeira, né? Verso 9: e disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, olha o que Deus está falando para Moisés. Deus está falando para Moisés isso. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está pedindo para Moisés. Deus, vocês entendem isso? Deus é o dono dos céus e da terra. Deus é o Criador. Deus, ele tem o poder de tudo. E ele já tinha mostrado o poder dele. Ele vira para Moisés e fala: Moisés, deixa que a minha ira se acenda sobre esse povo e eu consuma eles, mas a minha palavra com você permanece. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não é porque eu vou matar esse povo obstinado, eu vou destruir esse povo obstinado, que a minha palavra vai ser invalidada na sua vida. Não, eu vou cumprir a minha palavra na sua vida. Você vai ser uma grande nação. E aí Moisés, verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Senhor, esse povo não é meu não, esse povo é seu. Foi o Senhor que os criou, foi o Senhor quem os formou, foi o Senhor quem os fez multiplicar lá no Egito. Por que, Senhor, se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e te arrepende deste mal contra o teu povo. Então Moisés está indo no emocional de Deus, né? Moisés está apelando para o bom senso. Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito, esse povo que é teu. O Senhor tirou esse povo do Egito. O Senhor com grande mão, com forte poder, o Senhor tirou esse povo do Egito. E agora, se o Senhor destruir eles aqui, sabe o que eles lá vão dizer? Então aquilo tudo foi para matar eles no deserto? Por que não deixou a gente matar eles aqui mesmo? Então Moisés está trazendo Deus à razão, como se isso fosse possível. Mas Moisés está ali apelando pelo povo de Deus. Moisés está intercedendo, Moisés está clamando. Verso 13: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Verso 14: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O que nós percebemos nisso aqui? Uma interação. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deseja interagir conosco. E interagir é você estar ali, alinhado, é como uma engrenagem. Uma engrenagem funciona com uma só peça? Não. Ela precisa de duas peças ali para que ela esteja. Deus quer interagir com você. Deus quer que você interaja com Ele. E Moisés teve o poder para interceder pelo povo, por quê? E Deus ouviu a oração de Moisés. Moisés convenceu a Deus, porque Deus estava decidido a destruir o povo. Se Moisés fala: Senhor, esse povo está me aborrecendo também. Se o Senhor puder me fazer a gentileza de acabar com todos eles, eu agradeço. Mas não, Moisés teve misericórdia daquele povo.
E Moisés fez trazer à memória de Deus a própria palavra de Deus a respeito daquele povo. A interação com Deus, o poder de interagir com Deus, lhe deu condições dele convencer a Deus. Pastora, como que eu posso convencer Deus do contrário? Você pode. Você pode convencer a Deus. Teve um outro rei, um outro servo de Deus, que já tinha recebido uma sentença de morte. Você conhece essa palavra? E o profeta foi lá e disse para ele: ajeita a tua casa, arruma a tua vida, porque você está doente aí, ó, e você vai morrer. Então prepara tudo, deixa tudo em ordem, porque você vai morrer. E aí quando o profeta está indo embora, ele vira para o canto e ele começa a clamar, ele começa a interceder, ele começa a pedir Senhor, com amargura ali de alma, ele começa a clamar a Deus. E naquele momento ele convenceu a Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você pode convencer a Deus. Você pode convencer a Deus, mas como? Interagindo com Deus. Tendo uma vida de interação com Deus. Nesses 3 exemplos aqui que nós lemos, no exemplo de Ana, no exemplo de Elias, no exemplo de Moisés, nós vemos uma coisa em comum. Todos eles tinham vida com Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos às portas da volta de Cristo. Já passou o tempo. Aliás, nunca deveria ter acontecido o tempo, né? Das pessoas virem na igreja por virem. Das pessoas fingirem ter uma vida com Deus. Nós só podemos enganar. Aliás, existem 2 pessoas que nós não podemos enganar. Que é Deus e nós mesmos. Você sabe quem você é de verdade, sim ou não? Você sabe? E Deus também sabe. Você pode enganar A, B, C, D. Mas Deus sabe quem você é. E o Senhor, Ele tem nos trazido palavras, e nós temos vivido um período que tem sido muito complicado. E vai ser mais complicado ainda você ser crente. Vai ser ainda mais complicado. E o que você tem para entregar para Deus? Como vai ser o seu posicionamento quando as coisas ficarem de fato muito difíceis? Por enquanto nós só temos anúncios, né? De que as coisas vão ficar difíceis. Mas como vai ser quando você for proibido de ter um exemplar como esse dentro da sua casa? Como vai ser quando nós formos proibidos de estarmos aqui como nós estamos hoje, cultuando a Deus e ouvindo a palavra e falando da palavra de Deus? Como vai ser? Chegou o tempo, querido, de nós intercedermos pelo outro. Chegou o tempo de nós fazermos uso de todo e qualquer recurso que estiver à nossa disposição para manter a nossa fé ativada. E manter a nossa fé ativada significa manter a nossa lâmpada acesa. Amém? Fica de pé no seu lugar. O que havia em comum na vida de Elias, na vida de Ana, na vida de Moisés, é que cada um deles tinha vida com Deus. Cada um deles interagiam com Deus. Cada um deles conheciam verdadeiramente a Deus. E o que tem nos faltado no dia de hoje? Quero ler. Abra comigo em Eclesiastes.
capítulo 9. Esse tem sido versículo assim do meu coração, da minha vida. E eu tenho buscado isso todos os dias para minha vida, porque mais importante do que estar aqui pregando a palavra é eu mesma ser salva. Mais importante do que fazer coisas para Deus é eu ser salva, é conservar a minha alma, é manter as minhas vestes brancas. E é isso que o Senhor quer para nós nesses últimos dias. Eclesiastes 9, verso 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: em todo tempo. Mas diga com autoridade, se posicione nessa noite. Diga: em todo tempo sejam alvas as minhas vestes, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, meu querido. Que nunca falte a santidade do Senhor. Que você não venha abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Que você não venha abrir mão das coisas que te aproximam do Senhor. Mas que a partir de hoje, que nesta noite, você venha decidir vencer a si mesmo, vencer o inimigo e convencer a Deus, clamando, intercedendo pela sua própria vida, clamando, intercedendo pela vida de tantas outras pessoas que precisam de um milagre, que precisam de uma restauração, talvez na sua casa, talvez um parente distante seu que você nem converse, talvez uma pessoa que você sabe que está passando por uma dificuldade, talvez uma pessoa que está ali com uma doença até em fase terminal. Você pode orar, você pode interceder, você ainda pode convencer a Deus. Que você nesse momento venha se comprometer diante do Senhor de ser um intercessor, ainda que para você a circunstância te mostre que esse problema já tomou conta, que essa batalha está perdida. Meu querido e minha querida, a batalha não está perdida. O Senhor peleja por você. O Senhor, Ele interage com você. O Senhor quer ouvir a tua oração, o teu clamor. Ele quer responder com fogo no teu altar. Para que todos saibam que Ele é Deus na sua vida. Para que todos saibam que Ele responde a tua oração. Para que todos saibam que o Senhor se move pela tua oração. Oh, meu querido, comece a orar aí no teu lugar, comece a interceder. Talvez até mesmo por aquela pessoa que você nem conversa mais. Talvez até mesmo por aquela pessoa com quem você se desentendeu. Você pode orar por ela agora. Você pode abrir o teu coração, você pode interceder por ela. Você pode perdoá-la nesse momento. Você pode liberar perdão aí onde você está. Você pode clamar a Deus pela vida dela. Uma das melhores formas de você obedecer a Deus no que diz respeito ao perdão é você orar pelos teus inimigos, orar por aqueles que te perseguiram ou até mesmo continuam te perseguindo. Quando você ora, quando você intercede, você está perdoando essa pessoa, você está declarando palavras de bênção, de vitória sobre a vida dessa pessoa, e os céus se abrem sobre a sua vida quando você faz isso. Bênçãos que estão retidas na sua vida, vitórias que estão paralisadas na sua vida, áreas que estão mortas na sua vida, podem ressuscitar com o poder da tua oração, com o poder da tua intercessão. E assim como Deus fez na vida de Jó, Deus pode mudar a tua sorte enquanto você ora pelos seus amigos, enquanto você intercede até mesmo pelos seus inimigos. Deus pode mudar a tua história. Oh, meu querido, então comece a orar nesse momento. Não é possível que você não conheça ninguém. Não é possível que você não saiba de alguém que está precisando. Oh, meu querido, não é possível que você não saiba de alguém que está numa situação impossível de ser resolvida.
Comece a orar por essa pessoa, comece a interceder por essa pessoa agora. Comece a clamar como se fosse por você agora, por este milagre. Ora manabla shuri kandara manablanas. Ori anderia rara manabla shore manade kandara manas. Senhor, nós oramos nesse momento. Nós nos colocamos como intercessores na tua casa nesta noite. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia. Oh meu Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é misericordioso. A tua palavra diz, Senhor, que tu és amoroso, tu és um Deus de amor, tu és um Deus bom, tu és um Deus, ó Pai, que a sua misericórdia dura para todo sempre. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Manifesta, Senhor, a tua misericórdia na vida desta pessoa. Manifesta a tua misericórdia, Senhor. Ouve a oração, ouve a intercessão desta pessoa, em nome de Jesus. Atende, Senhor, responde com fogo no altar do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor, por aquela situação impossível. Nós clamamos, ó Pai, por aquela situação que parece irreversível. Nós intercedemos agora, Pai, e te pedimos, Senhor, não permita que o inimigo escarneça de nós, não permita que o inimigo escarneça da tua glória, não permita que o inimigo escarneça do teu nome, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, mostra que tu és Deus na vida deste teu servo, mostra que tu és Deus na vida desta tua serva, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que foram usados, aqueles, Senhor, que o inimigo usou para afrontar, meu Deus, abençoa, liberta, salva nesta noite. Muda, Senhor, o cativeiro dessa pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Vai mudando o cativeiro, vai curando a enfermidade. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, por aquela pessoa que está num leito de hospital, que está, Senhor, em fase terminal, que não há mais nada o que ser feito. Meu Deus, lembra-te da tua graça, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te que tu és Deus de amor. Lembra-te, meu Deus, que por esta pessoa o Senhor entregou o seu filho para morrer na cruz. Liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, liberta dos vícios, liberta, Senhor, das drogas, liberta, Senhor, da doença, da enfermidade, liberta, Senhor, da prostituição, liberta do homossexualismo, liberta, Senhor, das ideologias deste mundo, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos a tua igreja e com autoridade nós clamamos, nós intercedemos nesta hora, nós levantamos a nossa voz para declarar, ó Deus, para declarar a tua bondade, o teu amor. Oh Pai querido, em nome de Jesus, move, Senhor, um sinal da tua glória na vida desta pessoa. Assim como Elias orou, Senhor, nós oramos agora. Oh Deus, manifesta-te que tu és Deus. Tu és Deus sobre este país. Tu és Deus sobre esta nação. Oh Pai querido, manifesta-te que tu és Deus. E derrama fogo no altar dessa pessoa. Derrama fogo no altar do teu filho. Derrama fogo no altar da tua filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Oh Pai querido, que grilhões sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão desviados, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vai até essa pessoa, Pai. Oh Espírito Santo, tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor, aqueles que estão afastados. Convence, Senhor, aqueles que se afastaram de ti, aqueles que apostataram da fé, Senhor.
Convence cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Libera o teu perdão, Pai, libera a tua graça, libera a tua salvação, meu Deus. Responde a oração desta pessoa, responde a oração desta pessoa, em nome de Jesus. Levante a sua mão, meu querido, minha querida, levante a sua mão. Diga assim comigo: meu Deus. Diga com autoridade: meu Deus, nesta noite eu quero liberar o perdão e quero abençoar todos aqueles que me perseguiram ou que me perseguem, que se levantaram contra a minha vida. Eu quero, nesta noite, liberar o perdão e abençoar e declarar a salvação e a misericórdia do Senhor sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, a partir de hoje eu me comprometo com o Senhor de orar por essas vidas até que eu veja a salvação, até que eu veja a tua mão se movendo nessa vida, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, fogo no meu altar nesta noite, para a glória do teu nome. Que assim seja feito. Amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Oh, meu querido, minha querida, se comprometa com o Senhor. Se comprometa a interceder. É assim que a sua chama vai manter acesa. Quando você se compromete a orar, quando você se compromete a clamar, quando você se posiciona, você conhece o Deus que você serve, amém? Quantos conhecem o Deus que você serve aqui? Então não aceite não ver fogo sobre o teu altar. Amém? Diga comigo: eu verei fogo sobre o meu altar, em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está ao teu lado: o teu altar vai ferver em nome de Jesus. O teu altar vai queimar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faça a tua oferta nesse momento. Pegue aí nas suas mãos o teu melhor, a tua oferta de adoração, de gratidão ao Senhor por este dia. Separe aí o teu melhor. Nós vamos orar nesse momento. Amém? Levante para o alto a tua oferta, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar a Ti as ofertas do Teu povo. Queremos apresentar ao Senhor, ó Pai, a adoração dos Teus filhos a Ti nesta hora. Que o Senhor receba dos altos céus, que o Senhor abençoe com abundância de bens, ó Pai. Que o Senhor abençoe com livramentos, que o Senhor abençoe multiplicando a farinha da panela do Teu povo, Senhor. Multiplicando as bênçãos materiais na vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando, Senhor, os Teus filhos. Recebe a adoração da Tua igreja nesta noite. E abençoa a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Pode depositar a tua oferta na arca do Senhor, no gasofilácio. Vamos louvar a Deus, amém. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Glória a Ele. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja o cheiro suave e o som agradável a Ti, pois digno é. Diga pra Ele: te adoro. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja o cheiro suave
ti, pois digno é. Diga isso pra Ele: te dou meu louvor, que seja o cheiro suave todos os dias, Senhor. e o sol agradável a ti, pois digno és. E o sol agradável a ti, pois digno és. E o sol agradável a ti, pois digno és. Aleluia, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, amém. O que nós teremos sábado, gente?